Muito bem, pessoal. Para abrir arquivos do Excel, a gente vai proceder da seguinte maneira. A gente tem uma biblioteca para fazer justamente isso. Nós vamos importar ela, então. Import XLRD. Tá? É uma das bibliotecas disponíveis para a gente abrir arquivos Excel. Tá? Para a gente examinar os pacotes e as funções, a gente preparou aqui, eu tenho aqui na minha área de trabalho uma planilha do Excel, que eu já tinha preparado ela previamente, tá? Uma planilha teste, tá? Ela tem duas colunas com os dados bem simples, ela está salva na área de trabalho, eu quero abrir ela, quero extrair os dados que tem aqui dentro, tá? Nosso primeiro objetivo. Então, vou voltar para cá, então o comando que eu vou usar é, as planilhas são chamadas de workbooks no pacote XLRD. Então eu vou definir uma variável wb_workbook e vou chamar xlrd.open_workbook e dei aqui dentro o nome do arquivo. O arquivo se chama teste.xls, que é uma planilha com duas colunas de dados. Aqui eu vou tomar cuidado de deixar o Python examinar a minha pasta de trabalho como sendo a minha área de trabalho aqui, para ele conseguir localizar o arquivo teste que está aqui. E eu vou definir uma variável p, onde eu vou conseguir extrair uma das planilhas que tem dentro do arquivo teste. Tá? Aqui embaixo tem os nomes das várias abas, cada uma delas é uma planilha do arquivo XLS. Tá? Então, esta única aba que tem aqui se chama planilha 1, notem que não tem espaço aqui. Eu vou instruir o meu programa Python a extrair as informações desta planilha 1. Então, eu vou escrever aqui, vou pegar o meu workbook, sheet by name. Aqui eu escrevo desse jeito, eu vou pegar a planilha pelo nome, sheet by name, e aqui eu coloco o nome da planilha, planilha 1, tá? Exatamente como está escrito ali, com a caixa alta, bem da maneira que está escrita no arquivo. Tá? Uma observação, em versões antigas do compilador Python, era possível a gente abrir arquivos do Excel com o formato XLSX, tá? Mas em tempos recentes, alguns pacotes e alguns procedimentos, por questão de segurança, têm preferido não permitir mais a abertura desse tipo de arquivo. Então, aqui no curso, a gente vai usar o arquivo XLS, que é simples, funciona sempre em todas as versões do Excel e para nós não faz nenhuma diferença. Tá? Então, essa é uma distinção entre a exposição do assunto em tempos antigos e agora mais recentemente. Em muitas videoaulas que você encontra na internet, se fala em abrir arquivos XLSX, daí você tenta abrir com o Open Workbook, daí não funciona, tá? Mas o arquivo XLS não tem problema nenhum. Então, continuando, eu vou querer extrair agora informações dessa planilha. Então, o Workbook ele abriu a minha planilha, a variável p tem a planilha 1 armazenada nela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma variável x e vou pegar a primeira coluna da minha planilha, que é a coluna A. Então eu vou pegar p.covalues 0. Então isso aqui corresponde à minha coluna A do Excel. Então é a coluna A. Posso escrever aqui para me ajudar a lembrar, se eu quiser. E vou pegar y como sendo p.covalues 1. Então, na variável y, eu vou estar carregando toda a informação da coluna B. Eu posso imprimir a coluna A, posso imprimir a coluna B. Vamos executar esse programa para ver o que acontece, se está tudo funcionando bem. Então, aqui deu erro, que a pasta de trabalho não corresponde ao meu desktop aqui. Vou tentar de novo então, e agora?
Então aqui, pessoal, para que o arquivo funcione, este arquivo teste aqui, ele está na área de trabalho, e o arquivo .py que eu estou editando também tem que estar salvo nessa mesma pasta. Então notem, aqui é a pasta de trabalho, aqui o arquivo temporário que eu estou usando também está nessa mesma pasta. Daí assim ele vai conseguir encontrar o arquivo teste. Tá, então eu executo, consegui. Tá, então agora aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, a primeira coluna da minha planilha. Estes outros valores aqui correspondem à coluna B. Tá, então 10, menos 4, 2 e assim por diante. Então aqui, para deixar mais claro o que são esses objetos, eu vou trocar o nome dessas variáveis. Vou chamar essa variável de col A, vou chamar essa variável aqui de col B, certo? Então aqui eu imprimi a coluna A e aqui a coluna B. Se eu quiser pegar as linhas da minha planilha, eu também posso. Então eu vou chamar uma variável aqui de lim1 e vou pegar o comando p.rowValues para pegar o valor da linha 0. Tá? Então isso daqui é a primeira linha, então é a linha 1 da planilha. E vou chamar de lim2 p.rowValues 1. Então essa aqui é a linha 2. Lembrando então que aqui nesses comandos eu começo no 0, certo? Então quando eu falo de colunas, coluna 0 significa a coluna A da planilha e aqui linha 0 significa a linha 1, certo? Então nós temos isto e eu posso, se eu quiser, imprimir lim1, imprimir a linha 2. Vamos executar e ver o que acontece. Tá, então aqui imprimiu como antes a coluna 1, coluna A, coluna B. Depois aqui imprimiu a linha 1 e a linha 2 da minha planilha. Aqui, por simplicidade, se eu quiser passar para o prompt, quiser examinar entradas específicas da minha planilha, o que acontece se eu fizer print p11? Então, pegou o número menos 4, então o que é 11? Seria a segunda linha e a segunda coluna, certo? Então a segunda linha e a segunda coluna é segunda linha, segunda coluna seria B2, então é o que eu tenho aqui, então ele imprimiu o menos 4. A primeira linha, a primeira coluna, teria que colocar 0, 0, daí ele imprime o valor 1, que corresponde a este valor aqui. E para outros valores, analogamente, né, print p40, por exemplo. Isso aqui imprime o 5, então isso daqui é a linha 4, coluna 1 da planilha. Então isso aqui corresponde a 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. E linha 4, coluna 0, então é linha 0, 1, 2, 3, 4, e a coluna 0 é a coluna A, então 4, 0 corresponde a este valor 5, certo? Então no começo nos confunde um pouco, a gente vai ter outras maneiras de contornar essa maneira de indexar os termos de planilhas, mas por enquanto é como nós operamos. Então estes dois comandos, o col_values e o row_values, nos poupam muito tempo, porque com um comando eu consigo extrair todos os elementos de uma certa coluna ou de uma certa linha. Se eu não tivesse um recurso desse tipo, eu teria que apelar para algum tipo de condicional, como por exemplo o for junto com uma lista. Sem esses comandos, como eu teria que proceder? Eu teria que criar uma lista, que eu possa definir desse jeito, e depois usar um for, que seria for i, variando em, como eu tenho como eu tenho 6 linhas, eu teria que fazer range de 0 a 6, tá? Então ele começa na linha 0 e vai até a quinta, né? Que aqui é este valor aqui, menos 1, e daí eu faria o seguinte, eu usaria o comando append para adicionar um valor à lista,
e daí eu escolheria o valor de interesse. Então, como é a minha linha que está variando, então o I varia e, digamos que eu quero pegar elementos da coluna B, eu escreveria assim, para daí no final imprimir a minha lista. Tá? Então, se eu executar isto, está aqui os valores, 10, menos 4, 2, 3, 11, 12, que são todos os valores da coluna B que estão aqui. Mas com os comandos que nós vimos, né, é muito mais fácil usar call values, né, que com um comando eu consigo obter essa informação. Ou seja, call B, que é o que nós fizemos antes, que foi obtido escrevendo call B recebe p.callvalues1, já tem essa informação, então eu posso simplesmente escrever imprimir a minha coluna B, que já tem tudo isso que a gente obteve usando esse condicional. É claro que os condicionais, sim, são muito, muito úteis. Em outras situações é o jeito de se programar algum código Python, mas este pacote XLRD, no que se refere a manipular planilhas de Excel, já tem muitas funcionalidades básicas que fazem com que a gente ganhe tempo e escreva menos código. Tá bom, pessoal? Então esse é um primeiro início a planilhas de Excel. Nós vamos falar mais sobre isso no curso, mas isso aqui são os primeiros passos. Até logo!